30% de todos os tipos de cânceres são relacionados ao cigarro. Exatamente. E o câncer de pulmão, especificamente, 90% dos cânceres de pulmão estão diretamente relacionados ao cigarro. Câncer de bexiga, câncer renal, tem muita coisa aí. Muita coisa. Então, mas o que é mais importante na questão da prevenção e da cessação do tabagismo? É falar para essa população que quando se cessa o tabagismo, 10 anos depois é como se a pessoa não tivesse fumado, ou ele consegue ter uma depuração desse cigarro. Se ele cessar realmente o tabagismo, Isso. 10 anos depois ele tem um risco cardiovascular igual como a pessoa que não fumou. Isso. Então vale a pena parar de fumar. Vale a pena parar. O senhor citou aqui o cigarro eletrônico. Tem uma entidade chamada EVALI, que é a doença pulmonar relacionada ao cigarro eletrônico. Uma vez eu publiquei isso, tem uns 2 anos atrás, eu publiquei uma matéria sobre essa doença pulmonar relacionada ao cigarro eletrônico, e fui bombardeado, impressionante isso, fui bombardeado com mensagens dizendo, falar sobre o cigarro comum vocês não falam, falar sobre comer gordura vocês não falam, falar sobre... Ou seja, me parecia uma mensagem de robôs tentando diminuir aquela mensagem que eu havia trazido para reduzir exatamente o cigarro eletrônico. Quais são os malefícios que o cigarro eletrônico pode trazer? E, doutor Aristóteles, o cigarro eletrônico é pior que o cigarro comum? Olha, doutor Marcos, o cigarro eletrônico ele surgiu como uma alternativa para o cigarro comum. Para a cessação. Na realidade, os dois liberam nicotina. Só que o eletrônico libera muito mais. Ali ele tem uma bobina, uma bateria. Quando a pessoa puxa, liga o sistema, aquece a nicotina líquida e libera o aerosol, não é vapor, é aerosol, como se fosse um bom ar, aquele que penetra muito mais no pulmão. Então, de forma enganosa, a indústria do tabaco já está, vamos dizer assim, encolhida por tanta legislação contra o cigarro comum, que hoje, se você acender um cigarro, você nem pode acender cigarro hoje em restaurantes, em hospitais, nada, tudo é proibido. Então eles partiram para o eletrônico, que não tem a combustão do tabaco e não tem aquele cheiro. Agora... Pelo contrário, às vezes o cheiro é até agradável, perfumado, adocicado. Agora, por que isso? O fumante idoso, a metade morre, a outra metade adoece. Então, a indústria do tabaco se preocupou. Quem vai substituir o meu cliente? Que morreu e que adoeceu? O jovem. Isso. Então ele criou o cigarro eletrônico. Aí você vai nas escolas particulares, nas quais as crianças têm um poder aquisitivo um pouco maior, e você encontra no estojo de lápis cigarros eletrônicos em forma de pendrive, em forma de apontador, que os pais nem sabem que a criança está levando aquilo para a escola e fumando dentro do banheiro. Que praga. É a praga. É uma praga também. Bem, infelizmente a gente tem que deixar aqui uma mensagem, não somente para pais e mães, professores, mas a gente tem que deixar uma mensagem para a população em geral. O cigarro eletrônico não tem essa mágica de que se fumar o cigarro eletrônico vai parar de fumar. A pessoa acaba fumando os dois. Acaba fumando os dois, e outra coisa, muito mais maléfico, com um poder muito mais viciante do que o cigarro comum. O cigarro eletrônico vai trazer, inclusive, pelo seu adocicado, pelo sabor, pelas sensações, vai trazer mais vício para essa criança, e essa criança vai, quando chegar à adolescência, quando chegar a uma idade adulta, vai ter um pulmão comprometido, não é isso? Agora, falando em prevenção, não é só a questão da cessação do tabagismo, mas a gente também tem uma série de medidas que são medidas não farmacológicas, né? Que são medidas que a gente sempre
reforça aqui no programa e no podcast Coração Forte, que é a prática de atividade física, a adoção de uma alimentação mais saudável, dormir bem, se abster do estresse é uma coisa difícil nos dias de hoje, né, doutor Aristóteles?